Olá, colegas, professora da disciplina de seminário. Aqui vamos, então, abordar o capítulo 2 do texto Educação Baseada em Evidências, como saber o que funciona em educação. E o capítulo 2, então, é gastos com educação e desempenho dos alunos. Bom, essa temática, esse capítulo é um tanto pesado pela grande quantidade de informação e de dados, de tabela, de números que a gente tem que analisar. Vai ser difícil a gente conseguir contextualizar tudo isso em 10 minutos, mas vamos fazer um esforço aqui. E para isso, então, eu dividi esse capítulo em 5 partes, conforme ele está estruturado, né, a partir da introdução, uma temática que é quanto os países gastam em educação, a terceira parte, que produção dos recursos de cada país é investido na educação. Uma quarta parte seria, existe relação entre os gastos com educação e desempenho dos alunos, é uma pergunta, né? O que dizem os analistas da OCDE, a gente vai discorrer sobre isso também, o que dizem as pesquisas brasileiras e, por último, então, finalizando com a conclusão. Então, iniciando na introdução já, o capítulo destaca essa questão, né, das evidências que estão disponíveis, né, estarem disponíveis, então não existindo uma relação consistente entre gasto e desempenho, né? Por outro lado, outros atores, né, educacionais em todo o país do mundo argumentam que a educação vai mal porque os recursos são limitados. Essa é a parte assim da introdução, né? Traz alguns relatórios, destaca alguns relatórios da OCDE, que é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, e também a questão dos gastos públicos, né, tão somente, e não menciona aqui os gastos com a iniciativa privada. Então, a questão dos países, o quanto os países gastam com a educação, é importante destacar que aqui ele traz, os dados são da OCDE 2013, que se referem, então, ao ano de 2010, tá? Para os países parceiros da OCDE. Então, o gasto nesse momento, nesse período, nesse ano aí, 2010, né, um gasto de um aluno nos níveis primários até o ensino superior, tá, que oscila, naquele momento, entre $4.000, né, por exemplo, na Argentina, no Brasil e no México. E mais de $10.000 em outros países, como Áustria, Austrália, Dinamarca, alguns da Europa, da Ásia e também como Japão, na Europa, Holanda, Noruega e etc. Tá? Atingindo aí os $15.000 nos Estados Unidos. Tá? Então, a gente já nota aqui uma disparidade muito grande quanto ao investimento, né? No Brasil, se gasta 5 vezes mais por aluno no ensino superior, tá? Sendo que o que mais gasta dentre os países pesquisados, né? Então, já também uma outra grande diferença aí, né? O Brasil fica completamente fora da média, gastando quase 5 vezes mais por aluno no ensino superior, como com relação ao aluno primário. Então, ele traz aqui também diversas tabelas, por exemplo, né? É importante que os colegas e quem for ler o material tenham atenção à questão das tabelas médias, né, de que cada país gasta. Não vamos ter tempo de discorrer aqui. Então, traz aí essa questão. Tá? Que produção dos recursos de cada país é investida, né? Que proporção dos recursos de cada país é investida na educação. Então, nós temos aí o indicador da OCDE, né, que traz nas pesquisas que é um gasto por aluno, uma percentagem que é utilizada a partir do PIB per capita por país. Então, nos países da OCDE, o gasto por aluno equivale, em média, 23% do PIB per capita, tá? Para cada país. Então,
para o ensino fundamental, 26% para o ensino secundário e 41% do ensino superior. Então, do PIB, né? Então, a média fica em torno de 28%. Esse é o que gasta cada país. Tá? Também muitas tabelas, muitos dados, muitas informações. E depois, então, nós vamos ter a proporção do recurso, né, de cada país investido em educação. Então, o gasto público, por exemplo, do Brasil em educação em relação ao seu PIB, tem aumentado, né, durante os últimos anos, né, conforme os dados trazidos aqui pelos autores, tá? Em todos os níveis de ensino. Tá? Então, nós vamos ter ali, em torno do ano 2000 ao ano 2008, né, um aumento em todos os níveis, né? Alguns menos significativos, outros mais significativos, tá? Em todos os níveis. Existe relação entre o gasto com a educação e desempenho dos alunos? E o que dizem os analistas da OCDE? Pode ter dinheiro investido em educação, isso assegura, né, um bom desempenho no PISA. Né? Por outro lado, é preciso entender algumas questões. Por exemplo, maior renda nacional, maior gasto, né, não garante um desempenho dos alunos. Sistemas melhor desempenho no PISA, entre outros fatores, né, que eles destacam aqui. Mas é importante também dizer que os resultados do PISA sugerem que os países de alta renda importa mais como são gastos esses recursos e como eles são investidos na educação. Então, é importante que esses países que têm alta renda entendam o que é investido na educação. Por exemplo, o Brasil gasta aproximadamente o mesmo que o México e o que a Turquia e Tailândia em seus estudantes têm desempenho pior. Então, quer dizer, em todo momento o texto vem abordando isso, né? Gasta-se bastante, porém o resultado não é tão significativo. Então, não é o dinheiro em si que vai dar esse resultado. Então, o que se dizer, né, de uma escola, por exemplo, cuja a despesa do aluno é $80 anuais e outras é $10.000 anuais. Então, tem essa grande disparidade também. Um outro fator importante que os autores trazem nas pesquisas brasileiras, por exemplo, né, que as questões da Constituição, por exemplo, de obrigatoriedade, né, com o Fundef, depois Fundeb, Constituição 88, Fundef, Fundeb, LDB e tudo mais, a questão do investimento nessa mínimo para a educação na questão a nível de Brasil, né? 2007 Fundef, depois o Fundeb, né? Ainda o PDDE, né, o programa Dinheiro Direto na Escola, de 95, então trazem alguns aparatos aí para esse investimento na educação, né? Ou mínimo obrigatório, né? Tá? O autor atribui esse resultado a questão das variáveis importantes para o baixo desempenho em geral dos municípios, né, e do estado, como consequência da pouca variância, né? Então, ou seja, é preciso ter uma certa equidade, né, nessa questão dos investimentos. E por último, né, para a gente finalizar então a questão da conclusão, propriamente dito, o que os autores trazem, o que o capítulo, né, abordou e traz como consequência. O importa menos quanto se investe do que como se gasta. Então, daí a importância de entender aonde se gastar, como se gastar e de que forma gastar. Então, esse investimento ele só vai ter resultado quando ele é, digamos, da melhor forma planejado. Muito obrigado e até mais.